Vamos aprender a pintar um panda? Já se inscreve no meu canal e leia a nossa descrição. Bom, nós vamos começar com o preenchimento. Esse preenchimento nós faremos com uma tinta branca e um pincel menorzinho. Das cerdas mais macias é melhor, tá? Para essa parte dos contornos de fora, a gente dá uma carregadinha a mais no pincel. E aí ele consegue fazer um contorno, se a cerda dele for macia, ele consegue fazer um contorno mais preciso, tá bom? A gente vai usar basicamente só 3 cores nessa pintura. Então vai ser bem facinho. Tendo um pouquinho de cuidado, né, nessas partes mais próximas aí ao desenho de baixo, que já tá pintado, que é o desenho do menininho. E a gente pinta aí a parte da cabeça e da barriguinha e faz todo esse preenchimento com a tinta branca. Depois, a gente vem com a tinta preta. Utilizando o mesmo pincel, vocês podem ver que tá até meio sujinho de branco, né? Eu utilizo o mesmo pincel e faço esse preenchimento aí na orelha, na parte da manchinha dos olhos, tá bom? Muito cuidado com a tinta preta, gente. Se ela manchar, é um sacrifício pra gente consertar. Então, vai com calma, vai devagar, que no final dá tudo certo, tá? Nesses ladinhos, assim, mais perto da mão, eu deixo um espacinho. Eu não pinto bem próximo à mão, nem próximo à roupa. Porque depois, essa parte a gente faz no final. A gente faz com um pincel menor, com um pincel filete, porque a gente vai ter mais precisão e não vai estragar, não vai manchar de preto a parte que a gente pintou de pele, né? Se a gente manchar de preto, vai ser muito difícil de cobrir. Tendo pintado aí essa parte de preto, agora a gente vai vir com um rosê ou um rosa clarinho, tá? Qualquer tinta rosa mais clara que você tiver. Vamos preencher a orelha, as 2 orelhas por dentro. E o que sobrar, a gente dá uma sujadinha ali na parte da boca. E voltamos com o branco, sempre usando o mesmo pincel, gente. Voltamos com o branco, damos uma sujadinha ali na orelha e eu faço esse esfumado dando batidinhas para dar uma impressão que é um pelinho, sabe? Algo mais fofo. Então, eu vou dando batidinhas. Dou batidinhas na parte da perna, da mãozinha e da orelha, tá? E essas partes eu faço com batida. Agora, o olho eu faço esfregando mesmo. Eu coloco um pouquinho lá no meio para trazer um brilhinho e esfumo esfregando o pincel ali no centro. Dentro da orelha, também nessa parte rosê, eu dou batidinhas de branco para dar uma suavizada e meio que unir a parte do rosa com a parte do branco, né? Essa divisão aí. Agora eu vou fazendo pelinhos com o pincel filete. Esse pincel filete ele é mais fininho. Eu divido basicamente o ursinho em 2 lados. Então, o lado da esquerda eu faço os pelinhos voltados para a esquerda. E o lado da direita eu faço os pelinhos voltados para a direita. Vocês podem ver que lá na cabecinha vai ter uma divisão. Lá em cima no topo, entre as orelhas, tem uma divisão. Onde um pouco do pelinho fica para um lado e um pouco do pelinho fica para o outro. Tá bom? Na parte de baixo, eu vou fazendo como se fosse um contorno também ali da ondinha. Faço pelinhos nas pernas, nos bracinhos. Com muito cuidado, gente. Se vocês se sentirem mais confortáveis diluindo um pouquinho a tinta, pode diluir com um pinguinho de água só, tá? Essa minha tinta não dilui, mas se ela tivesse um pouquinho durinha, eu já daria uma diluída nela.
Mas ela ainda tá boa, então dá pra usar assim. Tá novinha, né? Quando ela vem mais nova, ela tem uma textura um pouquinho diferente. Eu venho com um pincel, ele é filete também, mas ele é um pouquinho mais grosso, porque ele otimiza o meu tempo. Então, com esse pincel, eu faço o narizinho e pego esse mesmo pincel, mancho de branco e faço as bolinhas aí do olho. Nesse momento, o meu vídeo parou e acabou que ele voltou viradinho de lado. Então, me desculpem, tá? A gente vai ter que assistir essa parte que é bem pequenininha. A gente vai ter que assistir ela de lado. Mas aí eu dei uma sujadinha de branco também no nariz. Voltei com aquele pincel mais grossinho que eu falei pra vocês. Pinguei ele no preto e fiz uma bolinha preta dentro da bolinha branca do olho. Com o pincel filete mais fininho agora, eu tô fazendo um risquinho saindo da pontinha do nariz, bem fininho, um risquinho bem discreto, e fazendo a boquinha, tá? Tudo com preto, gente. A gente só vai usar 3 tintas nessa peça. E aí a gente pega um palito de dente, se você tiver boleador pode ser. Mas eu uso o palito de dente, porque eu não tenho boleador. E também porque dá uma precisão maior que o pincel. E aí eu fiz um pontinho branco, bem pequenininho, dentro do pontinho preto. Então, a gente vai ter a mancha preta, dentro da mancha preta, uma manchinha branca, dentro da manchinha branca, uma bolinha preta e dentro dessa bolinha preta, a gente tem um pinguinho bem minúsculo que é feito com palito de dente de branco, tá? Que é uma iluminação que a gente faz no olho. Depois que eu fiz tudo isso, gente, eu venho com o contorno do menininho. Então, a mão dele, que é a parte que tá sobrepondo o ursinho, o contorno eu deixo pra fazer por último. Porque se tivesse dado algum errinho, manchado alguma coisa, eu conseguiria arrumar mais fácil. Graças a Deus não deu nada errado, né? Mas a gente vai vir aí com esse contorno. Eu tô contornando com um castanho mais claro, porque eu acho que fica mais bonito, mas você pode contornar com a cor que você usa de costume, tá? Eu fiz o contorno aí com esse meu pincel filete mais fininho. E vou contornando aí a mãozinha dele. Agora eu peguei um pouquinho do branco. Já que a mão tá contornada, né? Já contornamos a mão, não tem mais risco. Eu vou preenchendo os vazios que ficaram, que é aqueles vazios que eu fiquei com medo de pintar. Eu vou preenchendo, porque tava muito perto, né? Da mãozinha, podia dar algum erro. Então, eu vou preenchendo esses vazios tanto com o branco quanto com o preto. Vou preenchendo tudo aí bonitinho, fazendo esse preenchimento, dando batidinhas. E aí, a gente só faz os últimos ajustes. Segue meu canal,